Olá, pessoal, já estamos de volta com o nosso programa de análises das situações aqui no Mundial Telenotícias. Seja todo mundo muito bem-vindo. Ontem eu recebi um vídeo bem interessante que, aliás, foi gravado pelo jornalista Alan dos Santos e a turma dele. Eles faziam uma análise do preparo que a esquerda teve ao longo de todos esses anos, se estruturando, formando suas bases nas universidades, na cultura, nas Forças Armadas, no funcionalismo público e no jornalismo. Uma base com a disseminação de suas ideias e conquistas do público jovem, de novas gerações. De acordo com o que foi abordado no vídeo, a esquerda passou esse tempo todo, mais de 40 anos, se preparando para só depois chegar ao comando da política e do judiciário. Os caras perguntaram se a direita teria condições de fazer o mesmo. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: fazer o mesmo para quê? Qual foi o real motivo desse preparo todo da esquerda mencionado no vídeo que, diga-se de passagem, é verdadeiro? O que a esquerda globalista queria esse tempo todo e ainda quer? Alguém sabe responder? Qual é o objetivo de verdade? Seria uma igualdade plena social? Porque é isso que ouvimos o tempo todo. O ministro comandante do Superior Tribunal Militar, do STM, por exemplo, disse que o discurso da esquerda é melhor porque prega a igualdade social. Mas o presidente Lula disse também, corroborando essa fala do ministro, que o ideal seria nivelar todo mundo por baixo. Lembra disso? Ou seja, todo mundo pobre. Seria isso mesmo que o pessoal da esquerda, que foi mencionado no vídeo do Alan dos Santos, realmente queria? Esse pessoal de universidades, funcionalismo público, setores do judiciário e da política, é isso mesmo? Todo mundo pobre ou todo mundo com fartura, com comida de sobra na mesa e dinheiro suficiente para suas necessidades? Porque se for esse segundo ponto, então isso não é pobreza, não é nivelamento por baixo. Se for esse segundo mesmo, então isso se chama prosperidade. É nivelar por cima, bem ao contrário do que disse o presidente da República. Mas, de novo, qual seria o objetivo de tanta luta? Por que será que essas pessoas que defendem as mesmas ideias de nivelamento por baixo, pela pobreza, não conseguem ver que, mesmo depois de tantos anos de trabalho e até mesmo de governo, não conseguiram o que queriam e ainda continuam acreditando nas mesmas pessoas, nas mesmas ideias? Por que será? Veja que essas pessoas que pregam o nivelamento pela pobreza estiveram no comando por 14 anos diretos. 8 de Lula e 6 de Dilma, e teve mais. Quase 10 anos de Fernando Henrique Cardoso, que também era de esquerda. Então são quase 24 anos diretos, sem interrupção no poder. E essas pessoas nunca conseguiram alcançar os objetivos que pregavam. Nunca. De novo a pergunta: qual é o objetivo? Deixar o Brasil próspero como uma Bélgica, Suíça, Espanha, Estados Unidos, ou uma pobreza extrema, nivelada e encalhada como Cuba, Nicarágua ou Venezuela, onde se come cachorro nas ruas para fugir da fome? Qual é o objetivo? Me diga. Queremos entender esse objetivo. Claro, da esquerda. Um Brasil pobre ou um Brasil rico? O que se deseja? Porque seja ele qual for, me diga o que foi alcançado nesses 24 anos de poder e agora mais 2 do atual mandato. Já são 26 anos. O que foi alcançado? O que se ouve é sempre as mesmas promessas e nunca se chega ao alcance dos objetivos prometidos. É como aquele cachorro que corre sempre atrás do rabo. Os discursos são os mesmos de 2 décadas atrás. Já parou para pensar? E o que é interessante é que as mesmas pessoas continuam acreditando nas mesmas ideias. Jornalistas, artistas, estudantes, professores e por aí vai. É sim o cachorro correndo atrás do rabo.
Se o que se busca é uma igualdade social, por que acreditar em quem promete e passa 2 décadas e não consegue colocar em prática? Por que até hoje ainda não há igualdade prometida? Por quê? Ou seja, essas pessoas vão continuar acreditando até quando? Quando irão perceber que estão sendo usadas como massa de manobra para apenas satisfazer os desejos de quem as engana? Quando vão perceber? Veja, se o discurso do presidente é de nivelamento por baixo pela pobreza, ele tem que dar o exemplo, ou não? Veja que ele tem um patrimônio declarado de 8 milhões de reais, fora o salário de 44 mil reais que recebe pela presidência. Jesus Cristo disse: aquele que quiser me seguir, que se desfaça de tudo que tem e me siga. Falou para o rico se desfazer do que tinha, e o rico foi embora, não quis saber disso não. Então, se Lula diz que quer todo mundo nivelado pela pobreza, ele deveria dar o exemplo. Será que alguém não consegue viver com 44 mil reais por mês? Isso sem contar com as outras aposentadorias dos 2 mandatos anteriores. Então, não deveria se desfazer do patrimônio de 8 milhões de reais? Por que não pega e distribui tudo para os integrantes do MST, por exemplo? Seria um bom começo para convencer que a ideia dá realmente certo, ou não? Se a pobreza é um nivelamento, não faz sentido renovar a frota de aviões da República e nem ficar em hotéis caríssimos em suas viagens internacionais? Faz? Tem que viver na pobreza, não desfrutando da riqueza, se o que quer é realmente que todos sejam pobres. E os filhos? Para que ter empresas, sendo que o que ganham já é o suficiente para a subsistência? Mas vai lá e pede para ele e a família dar o exemplo e se desfazerem do que têm e ficar todo mundo nivelado por baixo, na pobreza. Vai lá para ver se dá resultado. Afinal de contas, ele precisa provar que a ideia dele funciona. Se a ideia é da esquerda, então todos da esquerda devem dar o mesmo exemplo, devem fazer a mesma coisa, devem abandonar os excessos e mostrar para os seguidores, jornalistas, faculdades, artistas e essa turma toda, que não precisam de muito para viver. É só dar o exemplo, que mudamos todos de ideia na mesma hora. Veja que são questionamentos que fazemos porque queremos entender a razão pela qual essa gente fica defendendo ideias de igualdade social, sendo que elas mesmas não acreditam nas próprias ideias. Sim, isso mesmo. Porque se acreditassem, colocariam em prática para o convencimento de todos. Não é verdade? E para que os artistas precisam da Lei Rouanet para montar os seus espetáculos milionários? Se os espetáculos são montados com o dinheiro do povo, o povo já pagou pelo espetáculo, correto? Então, por que o povo tem de pagar de novo tudo outra vez para ver os artistas se apresentarem? Os shows deveriam ser de graça, ou não? O nome disso é hipocrisia. E mais, você sabe quanto custa um plano de saúde privado para quem tem mais de 50 anos de idade? Algo mais que 4 mil reais. Para que alguém possa pagar essa quantia, deveria ganhar de salário pelo menos 3 vezes mais, cerca de 12 mil reais. O brasileiro médio ganha isso? Como o nivelamento por baixo vai proporcionar a saúde para o pobre? O SUS? Então me diga, o SUS funciona hoje como deveria? Tem médico para todo mundo e a toda hora? Quando você consegue marcar uma consulta, é atendido em quanto tempo? Muitos até morrem antes de chegar a data da consulta. Você acha que o SUS teria condições de atender a todos, o Brasil inteiro? Para que funcionasse bem, os serviços de planos privados deveriam custar menos. Só para se ter uma ideia, uma família com 3 pessoas, sendo 2 com mais de 50 anos de idade, nos Estados Unidos, paga apenas $150, ou seja, o equivalente a R$150, porque o cara lá ganha em dólar e gasta em dólar, entendeu? Não se pode fazer a conversão da moeda. E por que no Brasil a saúde é tão cara e esses caras não conseguiram acabar com isso nesses 24 anos de poder? Por quê?
Os três pilares de sustentação de uma sociedade são a saúde, educação e segurança. Sendo que a saúde é a mais importante. Se não tiver saúde, de nada adianta a educação ou a segurança, correto? Os equipamentos do SUS estão funcionando todos em perfeita ordem? E os quebrados, em quanto tempo são consertados? Os usuários estão satisfeitos em todo o país? Me diga. A resposta é não. O país não tem condições de viver apenas com o SUS. E aqueles que duvidam, é só perguntar se tem algum plano de saúde privado. Tem? Se tiver, por que não vai ser atendido no SUS? Por que as autoridades governamentais, quando precisam de atendimento, não procuram os hospitais públicos? Por quê? Vão sempre nos melhores hospitais particulares, autoridades do Supremo, autoridades do Legislativo, do Executivo, todos eles procuram hospitais particulares, porque os discursos que pregam servem apenas para convencimento de uma massa de manobra. Os estudantes e professores que passaram todo esse tempo sem perceber que estavam sendo enganados. Se a esquerda passou 40 anos trabalhando a mente dessas pessoas, não foi para alcançar os objetivos que usam para o convencimento delas, da massa de manobra, não. Foi apenas para que os cabeças, os doutrinadores, a ponta da pirâmide permanecesse com os privilégios que tem hoje. Foi apenas para se manterem ricos, enquanto a massa é nivelada por baixo pela pobreza. O atual presidente disse que quando o cara se informa um pouco mais, estuda um pouco mais, ganha um pouco mais e muda de vida, não quer mais saber da esquerda. Então, o objetivo é manter todo mundo pobre para que eles continuem desfrutando das maravilhas do poder. Eles não passam fome. Já percebeu isso? E mesmo assim, essa gente de manobra não consegue enxergar. Prefere acusar e chamar o outro de bolsonarista, apenas para não poder ver o que está claro demais, que foi enganado esse tempo todo. Então, para encerrar, e voltando ao vídeo do Alan dos Santos, o que a esquerda conseguiu nesse tempo todo de verdade? Ela foi inteligente ou foi burra? Inteligente porque conseguiu o que queria, fazer a cabeça dos mais fracos, enquanto ela enriquecia e os outros empobreciam. Ou burra porque até hoje não conseguiu tornar realidade o que sempre pregou em seus discursos de campanha. Por que não conseguiu realizar até hoje? Porque os discursos são sempre os mesmos, de combate à fome e à miséria, e tudo permanece como está. Por quê? O objetivo desse raciocínio é tentar abrir a cabeça daquele que ainda não consegue ver que está sendo manipulado. O tempo está mudando e vimos isso, vimos o resultado nessas eleições municipais. Como vai ficar para 2026? É uma reflexão sobre aquilo que se pretende de verdade. Qual é o verdadeiro objetivo? Pense, mas pense mesmo. Vamos fazer agora uma pausa para o recado de nosso apoiador. Vale a pena dar uma ligadinha para ele e conferir. Esse recado é para as mulheres que também querem reativar a vida sexual com seus parceiros de vida. Vale a pena testar porque o produto é muito bom. Liga lá que a Tatá Onofre tem a solução. Veja. Exatamente, Paulo. E você que está acompanhando a programação, como é que você começou o seu dia hoje? Como é que termina o seu dia? Às vezes cansado, sem energia, sem disposição, o relacionamento esfria. E eu sei que não é fácil, né? Ainda mais nós, mulheres, que a gente tem 1001 funções, o homem também trabalha, tem a rotina com os filhos, o cansaço, e o nosso corpo ele vai mudando. Então tem horas que falta desejo, falta criatividade, não tem jeito. A parte hormonal pega ali a gente, principalmente TPM, menopausa, e aí vem o ressecamento, a falta de libido, a autoestima lá embaixo, a gente fica cansado, irritado. Então, hipervigor da Golden Flora é um aliado que vai mudar tudo isso desde a primeira cápsula. Imagina só, tudo que a gente precisa concentrado e com a melhor nanotecnologia. Por isso que o resultado é tão forte, é uma explosão de vitalidade. Inclusive, ele é o maior estimulante
potencializador e energético natural. É incrível. Primeiro, ó, você que está acompanhando a programação, imagina só, minha amiga, com o nosso hiper vigor da Golden Flora, a gente tem mais desejo, mais satisfação, a gente consegue ter de volta a libido, aquela criatividade no relacionamento, a autoestima vai lá em cima, ele regula toda a parte hormonal, os sintomas da TPM e da menopausa. Além de tudo isso, você tem aquela dose extra de energia, mais concentração, pra gente que precisa ir pra academia, cuidar dos filhos, do trabalho, mais foco, tudo isso com o hiper vigor da Golden Flora. É o famoso salva-relacionamento, não pode faltar, porque o nosso corpo vai mudando e precisa da reposição de uma série de vitaminas, ainda mais com nanotecnologia, que são micropartículas que atingem o nosso corpo em escala molecular. Então faz o seguinte, já vai ligando 0800 672 7270, 0800 672 7270. E o hipervigor da Golden Flora, você homem também pode tomar. Sabe por quê? Porque ele vai ajudar na testosterona. Ele regula também o seu corpo para trazer mais potência, mais desempenho, mais firmeza, mais confiança na hora de namorar. Ejaculação precoce, falta de desejo, tudo isso ele vai tratar dentro dessa cápsula. Então é algo que o casal pode tomar junto. E um casal que se cuida, uma pessoa inteligente que se cuida, avança muito mais no trabalho, no relacionamento. Esse é um sucesso desde a primeira cápsula. Só que é o seguinte, você que está acompanhando aqui, olha só, Paulo, eu separei hoje um presente especial, um gel muito legal que vai junto no kit para você apimentar a relação, trazer aquele up, aquele tempo de qualidade. Além desse presente, tem mais um surpresa, 50% de desconto, frete grátis e a caixinha sigilosa. Hiper vigor da Golden Flora. Anota aí, 0800 672 7270, 0800 672 7270. Hiper vigor da Golden Flora. Escolha inteligente para você ter uma explosão de vitalidade, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula trocou o articulador político dele no Senado Federal nesta quinta-feira. Saiu Jacques Wagner, do PT da Bahia, e entrou Otto Alencar, do PSD do mesmo estado. A justificativa é de que Jacques Wagner vai fazer uma cirurgia no tornozelo e, por isso, terá de se afastar. Mas, e quando voltar? Será que reassumirá o cargo? Ninguém sabe, ninguém falou nada sobre isso, mas há quem acredite que não. O presidente já não andava tão satisfeito assim com o trabalho do amigo fiel e precisava de mais energia na articulação política dentro da casa. Mas aí chama Otto Alencar? Ele espera ter maiores resultados do que teve com Jacques Wagner. O anúncio foi feito na cerimônia de expansão do programa Pé de Meia em Salvador. Aliás, sobre esse assunto, o Pé de Meia, o Tribunal de Contas da União, o TCU, recebeu o ofício assinado pelo deputado Sanderson, do PL, cobrando apuração sobre o pagamento de 3 bilhões de reais a estudantes por meio desse programa, o Pé de Meia. O parlamentar acusa o presidente de ter praticado pedalada fiscal ao realizar os repasses sem previsão orçamentária e sem aprovação do Congresso Nacional. De acordo com o ofício, Lula teria desrespeitado a derrubada de um veto do artigo da lei pelo Congresso Nacional que tratava justamente do repasse de verbas para o programa. E é justamente com o deputado Sanderson que nós vamos bater um papo agora para entendermos um pouquinho melhor essa situação. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, deputado. O senhor pode explicar para a gente o que está caracterizando essa pedalada fiscal do presidente Lula? Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Paulo, ouvintes e assistentes da Mundial Telenotícias. Nós estamos acompanhando aqui de perto. Eu estou aqui nesse momento no meu gabinete na Câmara Federal em Brasília e sempre atento a essas ações de fiscalização que o parlamento deve exercer e que, infelizmente, na minha observação, não tem exercido com eficiência ou exercido propriamente dito, né? E porque eu digo sempre, a função do parlamento é legislar e fiscalizar. Assim como nós temos que legislar, também temos que fiscalizar
o Poder Executivo Federal, notadamente o Presidente da República. E eu encontrei uma impropriedade, junto com a minha equipe, encontramos uma impropriedade relacionada a esse programa Pé de Meia, que extrapolaria, sem autorização do Congresso, ou seja, sem autorização legal, 3 bilhões de reais para o pagamento desse programa. E eu não estou entrando no mérito se o programa é bom ou é ruim. Ocorre que nós vivemos numa república democrática que tem como base o princípio da legalidade. A legalidade estrita diz que o administrador só pode fazer aquilo que a legislação autoriza. Se o parlamento, através de lei, não autorizou esse tipo de gasto, e o presidente da República vai lá e mesmo assim executa, ele comete um crime grave de responsabilidade, né? Aquilo que nós apelidamos aí de pedalada fiscal. Por que pedalada? Porque é um drible, né? É um engodo, uma enganação que o chefe do Poder Executivo, em algumas situações, faz para tentar levar adiante um projeto ou uma obra sem autorização do parlamento. Por isso, representei ao TCU para que o Tribunal de Contas, então, instaure um procedimento apuratório e, em sendo comprovada a pedalada, não há outra saída que não seja a instauração do processo de impeachment. É a mesma situação de Dilma Rousseff em 2016. É a mesma situação. A situação é exatamente a mesma, que houve um gasto grande, né, um gasto de dinheiro público grande, sem autorização do parlamento brasileiro. Tem uma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que foi aprovada no Congresso no ano 2000. O PT, na época, votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Mas isso não autoriza o presidente agora, em razão do partido dele, o PT, ter votado contra, lá em 2000, deles não obedecer a lei. A lei está aprovada, é uma lei que reorganizou as contas públicas no Brasil, nesses últimos 25 anos, de 2000 para cá, e por isso é inadmissível alguém, nessa altura do campeonato, ser perdulário a esse ponto de gastar dinheiro público sem autorização orçamentária e sem autorização específica do parlamento brasileiro. É isso que aconteceu. Agora vamos aguardar. O Tribunal de Contas já fez a distribuição desse processo é aleatória, ela é uma distribuição randômica e, coincidentemente, caiu no mesmo relator que fez a relatoria daquela ação da Dilma Rousseff, ministro Dr. João Augusto Ribeiro Nardes. Então, ele, sendo um homem decente, qualificado, um ministro muito técnico e bastante cônscio de suas obrigações como ministro do TCU, eu acredito que ele deva reconhecer essa pedalada, e aí temos aqui um fato novo relevante para que o Congresso Nacional, claro, o Congresso Nacional, o Parlamento, a Câmara dos Deputados, mesmo tendo uma situação fática obrigando a instauração do processo de impeachment, ele pode, numa seara política, não instaurar o processo. Mas aí é outra situação. Vamos subir degrau a degrau. O primeiro passo foi, como parlamentar federal, como deputado federal, como fiscal do presidente da República, apontar essa impropriedade. Levamos ao TCU, que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, para as situações que tais. Vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos. Deputado, agora é o seguinte, nós sabemos que para o impeachment sair depende muito de um presidente da Câmara. O impeachment da presidenta Dilma só saiu porque o então presidente, Eduardo Cunha, foi lá fazer um pedido para ela, se desentendeu, saiu de lá batendo as portas e colocou o pedido, um dos pedidos de impeachment contra ela para rodar, e ele acabou prevalecendo. Então, mesmo que se encontre, que se prove que foi uma pedalada fiscal, tudo isso vai depender do presidente da Câmara ainda hoje, o Arthur Lira, para tocar esse processo adiante. Então, qual a possibilidade de, mesmo havendo a comprovação, esse pedido ser engavetado? A possibilidade existe, já que nós estamos, infelizmente, num país das omissões. Né? O Brasil hoje, infelizmente, vive num regime vexatório de omissões e de agentes políticos que ocupam importantes, mas que por covardia, porque tem medo de enfrentar algumas situações, ou porque tem rabo preso, ou porque não querem enfrentar
algumas autoridades do alto escalão brasileiro não agem, e aí nós estamos diante de algumas situações aí absurdas, como são o caso dos intermináveis abusos de autoridade praticados por ministros do STF. Essa situação, então, do impeachment, né, vai ficar na mão do presidente da Câmara. Agora, se houver pressão popular, como houve lá na época de 2016, com Dilma Rousseff, ele, sinceramente, não sei se vai ter força para segurar. Esse é o nosso objetivo, então. Primeiro, levar os fatos às instâncias legítimas, no caso do Tribunal de Contas da União, que vai fazer uma apuração, havendo comprovação da pedalada fiscal ou do crime de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas da União o ministro Nardes, vai levar a julgamento no plenário, e em havendo confirmação, essa matéria é automaticamente encaminhada para o Parlamento brasileiro, para as providências de estilo. Então, o cenário político realmente é complicado. Como eu disse, homens públicos que deviam ter vergonha na cara, não têm vergonha na cara e preferem entrar para a história como covardes. Aí uma outra situação, né? De qualquer maneira, o meu papel como deputado federal, como fiscal do Poder Executivo, eu estou realizando. O senhor tem feito um excelente trabalho e todo mundo está vendo isso. Agora eu chamo a atenção para mais uma coisa com relação a esse fato. Havendo a comprovação por parte do Tribunal de Contas da União, então está previsto na Constituição, é crime de responsabilidade fiscal passível de impeachment. Se for comprovado e o presidente da Câmara não colocar para rodar, ele está prevaricando. E aí ele pode ser penalizado por isso também. E se há essa possibilidade, de que maneira ele seria pressionado? Tecnicamente falando, o presidente da Câmara cometeria um crime de prevaricação. Crime cuja pena não é tão alta, é um crime de média relevância criminal, né? Mas nós sabemos que está na esfera do presidente da Câmara, assim como está também na esfera do presidente do Senado, a instauração ou não de processo de impeachment contra ministros do STF, está na mão do presidente da Câmara dos Deputados a instauração ou não de processo de impeachment contra o presidente da República. O regimento interno da Câmara dos Deputados é uma lei federal que ali estabelece que há margem para decisão. Então, tecnicamente falando, o presidente da Câmara já está cometendo crimes de prevaricação e de forma continuada. Eu mesmo já apresentei 4 pedidos de impeachment contra o Lula e, modéstia à parte, muito bem fundamentados, com argumentações qualificadas, com bases fáticas muito bem sedimentadas, que não dariam margem para o presidente da Câmara não instaurar. Então, tecnicamente falando, ele já está cometendo crime de prevaricação de forma permanente. Mas, politicamente falando, e a lei e o regimento, o regulamento, o regimento interno da Câmara dá esse poder, então autoriza fazer um juízo de valor quanto à instauração ou não. O juízo de deliberação inicial é a do presidente da Câmara. Mais uma vez, aquilo que eu repito, né? A história vai cobrar conta desses covardes que ocupam cargos relevantes, como é o caso do presidente do Senado, como é o caso do presidente da Câmara, como é o caso do presidente da República, ou o caso do presidente do STF. Eles ocupam essas funções e têm bônus e ônus. A história vai colocá-los como heróis ou como covardes. Se eu sou presidente da Câmara dos Deputados e chega a situações como essas, independente de quem seja, se está cumprido os requisitos legais e há fundamentação fática, eu instauro. Quem vai decidir não sou eu, são os 513 deputados. Boto para votação. Se os 513 deputados disserem não cometeu crime de responsabilidade, mesmo levando em conta apenas situações políticas, não tem problema. Mas aí é o colegiado que está decidindo. Quando o presidente da Câmara segura com ele, ou o presidente do Senado segura com ele uma situação, ele está entrando sozinho na história negativa do nosso país. Deputado, para acontecer isso que o senhor está falando, né, de levar isso à votação, só se
o legislativo fosse inteiramente independente. Eu diria legislativo, que eu falo, as presidências das casas. Porque, ao que parece, nós dissemos aqui no programa, bem no início do ano, de que haveria a possibilidade do presidente do Senado ocupar um cargo no governo Lula, né, um ministério. E agora está ficando latente, ficando muito claro de que ele poderá assumir, sim, um ministério. Foi sondado para assumir o Ministério da Justiça ou o Ministério da Defesa. Assim, também, como dissemos no passado, que a mesma sondagem foi feita para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Talvez, se amanhã ou depois eles assumirem um cargo no governo Lula, nós saberemos aí o porquê de tanta resistência com relação às verdadeiras vontades, né, do resto do Congresso e do povo brasileiro. O que parece, até o presente momento, é que o presidente Lula não está nem aí para essa questão que o senhor está levantando, porque hoje ele voltou a falar, nesta quinta-feira, nesse programa, o Pé de Meia, em Salvador, programa de até R$ 9.200 para cada estudante, ou seja, fala até da expansão como proposta de programa social do governo. O senhor não acha essa iniciativa do presidente de continuar batendo nisso uma espécie de provocação para o Congresso que derrubou o veto dele? Além de uma provocação, é uma afronta, não aos deputados federais, nem aos senadores, é uma afronta ao povo brasileiro, que independente do mérito do projeto, nós temos que primeiro verificar se o projeto tem autorização legal. Havendo autorização legal, aí nós vamos verificar a questão do mérito ou da finalidade do projeto. Agora, por que há alta delinquência num país, por exemplo? Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, minha atuação mais efetiva é na segurança pública, né? E a minha formação toda é ligada ao direito penal, ao direito criminal, à criminologia, etc. E a gente tem certeza que hoje, né, estudando inclusive situações sociais de outros países, que quanto maior a certeza da impunidade, maior é a criminalidade. Quanto menor a certeza da impunidade, ou seja, se o camarada sabe que se cometer um crime vai ser punido, menor é o índice de violência naquele país. Por que a corrupção é alta no Brasil? Porque os agentes políticos, como o Lula, que até esse dia estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro, porque eles têm certeza que não vai acontecer nada contra eles. Por isso que ele continua fazendo esse projeto Pé de Meia, sabendo, porque é impossível que a sua assessoria técnica não tenha lhe dito, presidente, o senhor não pode fazer, tem que ter autorização do parlamento. Independente de se o projeto ser bom ou ser ruim, o Poder Legislativo tem que dizer, ok, nós autorizamos o gasto, com base em tais e tais rubricas e com base em tais e tais linhas orçamentárias. Está aqui o dinheiro, está aqui a receita, o senhor vai poder gastar sem estourar o teto de gastos. Mas ele, como não tem nenhum compromisso com a legalidade, Lula, não tem nenhum compromisso com a moral, muito menos com a ética, ele segue fazendo, porque tem certeza que jamais será punido. Ele já cometeu crimes gravíssimos de corrupção, tecnicamente, por juízes técnicos de primeiro e segundo grau, e um tribunal político foi lá e o soltou. Então é a certeza da impunidade que faz a violência em um dado país ser elevado ou não. Aqui, então, o índice de corrupção nosso continua crescente. Os países mais corruptos do mundo hoje é o Brasil, infelizmente, porque aqueles que manejam orçamentos, isso vale para os prefeitos, vale para os governadores e vale também para o presidente da República. Aqueles que operam esses orçamentos têm certeza que se cometer algum deslize, se cometer alguma impropriedade, alguma ilicitude, algum ato antijurídico, não serão penalizados. Porque contam também com presidentes de Câmara dos Deputados, do Senado, o presidente de Assembleias Legislativas, ou presidentes de Câmara de Vereadores covardes, alguns corruptos, outros covardes e corruptos. Então, Paulo, eu estou aqui cumprindo o meu papel, espero que outros parlamentares, outros deputados federais e senadores cumpram o seu papel constitucional, que é de não permitir que o povo brasileiro sucumba ou pereça na mão de canalhas, de patifes, como é o caso dessas situações que hoje nós temos vivenciado no Brasil. Tá certo, deputado Sanderson, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa, mais uma vez, e seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. Até a próxima e boa sorte aí
nesse projeto. Muito obrigado, um abraço. Mais uma vez, cumprimentos ao Mundial. Vocês fazem um trabalho jornalístico sério, idôneo, que dá orgulho de saber que o Brasil, com todos os problemas, tem gente séria fazendo jornalismo sério, voltado a levar informação idônea e responsável para todo o Brasil. Parabéns. Obrigado, deputado. Até a próxima. E agora preste atenção no recado de nosso outro apoiador que vai falar sobre as dores pelo corpo. Se você está sentindo e quer uma solução verdadeira e que resolva mesmo, deve experimentar o produto do Andrei Andrade, que já está na linha conosco. Vai daí, Andrei. Eu não conseguia mais trabalhar com enxada na roça, eu não conseguia dormir direito, troquei de colchão 2 vezes, já não sabia mais o que fazer. Comecei a tomar, vai fazer 2 meses que eu estou tomando. Voltei a trabalhar com enxada, estou fazendo meu serviço normalmente, e parei de pintar minhas grades lá na roça, que eu fiz uma varanda e não conseguia mais pintar, ficar muito tempo com o braço levantado. Estou pintando as minhas grades, estou terminando de pintar toda a minha varanda, as minhas janelas, e dá uma folga, eu corro no pomar, estou trabalhando, estou plantando, graças a Deus e graças ao Articulares, que é muito maravilhoso. Eu estou tomando, estou me sentindo muito bem, super indico. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais um dia, mais uma vez, junto à nossa grandíssima audiência para falarmos desse produto maravilhoso, para destacarmos a importância do Articulark na sua vida. Você que está acompanhando agora a programação, presta muito atenção. Você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que usou o Articulark e hoje não sente mais dor nenhuma. E isso acontece rapidamente, até porque nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil, homologado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Gente, nós atingimos a maior pontuação de produto de eficácia. O produto com maior eficácia em menos tempo. É o melhor tratamento de verdade. Se você tem dor no joelho, na coluna, dores pelo corpo, aquela inflamação crônica, se você não está conseguindo trabalhar, Andrei, a minha produtividade ela caiu. Depois de um tempo pra cá, tudo que eu faço, eu sinto dor, eu chego em casa cansado, eu não consigo aproveitar minha esposa, o meu marido, eu não consigo aproveitar os filhos, chega o final de semana, eu não tenho energia pra poder passear. E aí eu pergunto pra você, até quando você vai ficar dessa maneira? Até quando você vai colocar outras coisas como prioridade ao invés da sua saúde? Até porque, gente, sem saúde nós não vivemos. Sem saúde ninguém consegue trabalhar, sem saúde ninguém consegue gastar o dinheiro que ganha, sem saúde ninguém consegue aproveitar. A vida fica muito mais difícil com dores. E aí, tem pessoas que procuram soluções na farmácia, comprando analgésicos, anti-inflamatório, e isso, gente, acaba não resolvendo. Por quê? O remédio de farmácia, o analgésico, ele é química pura. Ele funciona ali durante 2, 3 horas, o efeito acaba e a dor volta de novo. E aí sempre você comprando e a dor não passa definitivamente. Ela passa durante um período e aí volta novamente. Por quê? Porque o problema que está causando a sua dor não está sendo tratado. O desgaste, a inflamação, o osso batendo com o osso, o nervo atrofiado, isso não está sendo resolvido. O remédio ele simplesmente anestesia. Passou efeito, volta de novo. Tem outra coisa também. Quanto mais medicação você toma, menos efeito ela faz. É por isso que tem gente que compra um remédio, daqui 2 meses já não funciona como antes. E aí você procura remédio maior, química maior, manda manipular, daqui a pouco você está gastando R$600 por mês de medicação. E gente, tem gente que toma mais de 10 comprimidos por dia. Se você está dessa maneira, sofrendo bastante, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas de casa por conta da dor, você precisa tomar uma atitude. E eu vou te ajudar a tomar essa atitude agora. Você que tem artrite, você que tem artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, você que tem hernias de disco, bico de papagaio. Andrei, eu já fiz cirurgia e depois que eu operei eu fiquei pior do que estava. Andrei, eu faço tratamento com infiltração, eu faço esporte e eu não estou conseguindo fazer nada. Então presta atenção no que eu vou falar para você. São 2 cápsulas ao dia. Você vai tomar uma cápsula pela manhã, pode ser em jejum, e uma cápsula de noite antes de dormir. O que acontece? Durante o dia, a cápsula diurna, ela vai te dar a vitalidade, a energia, a força pro dia a dia, e a cápsula noturna, ela vai recuperar todo o seu corpo. Quando você deitar, é lá, nessa hora que ele vai lá na sua articulação, lá no joelho, lá na coluna, lá no quadril e faz toda a restauração. Quando você acordar no dia seguinte, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Mas para isso, exige uma atitude da sua parte. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com dores, já separa um papel e caneta, porque hoje tem uma promoção incrível, é um desconto especial na data de hoje, então aproveita. É só você pegar o telefone e ligar para esse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591
4391. Vou repetir o telefone, a ligação é gratuita, você pode ligar agora, você vai ser atendido, recepcionado, muito bem atendido, vai ser tratado direto com um especialista em saúde que vai tirar todas as suas dúvidas e eu garanto para você que na primeira semana de uso você vai ter um excelente resultado e você vai ser a próxima pessoa a contar o seu depoimento aqui com a gente também. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Interessante, gente, é que o Articular que hoje, ele reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Então, em um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, o ácido hialurônico ortopédico. Pois é aquele mesmo que é utilizado nas infiltrações, nas injeções, você vai ter dentro do Articular, que é por isso que nós somos o melhor tratamento. Tá sofrendo com dor e a dor não passa? Ligue e peça o seu agora. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente. Hoje eu vou começar com o Ora Pronobis. Vai de presente o Ora Pronobis Gold, aquele que é concentrado. Para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, é maravilhoso. Em seguida, vai de presente também nossas duas pomadas massageadoras. São pomadas de fabricação própria, pomada diurna e a pomada noturna. Sempre passar uma de manhã e uma de noite. E a de noite, gente, ela esquenta. Ela tem até ácido hialurônico dentro da pomada. É coisa de primeira. E ainda recebe os 2 aparelhos de massagem profissional. Tudo isso eu entrego para você na porta de casa. E o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Dá tempo de você usar, melhorar, contar o seu depoimento e quando for pagar, pagar com felicidade. Então aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou irritadíssimo no dia de ontem, quarta-feira, ao saber do possível envolvimento de integrantes do PL, o Partido Liberal do Maranhão, em casos de corrupção. Ele pediu a expulsão do partido dos deputados Maranhãozinho e Pastor Gil, que foram alvos de busca e apreensão pela polícia no estado. O que irritou o ex-presidente foi, além dos envolvidos em atos irregulares, a imprensa divulgar que deputados do partido dele eram acusados de corrupção. O ex-presidente deixou clara a intenção da imprensa de associar o episódio ao nome dele, que nada teve a ver com o fato. É verdade, e com razão, porque esse é o jogo político, tentar construir narrativas para destruir os adversários. Bolsonaro lamentou em não poder conversar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele mencionou uma entrevista supostamente dada por Valdemar, dizendo que não tomaria nenhuma providência contra os deputados acusados de corrupção no Maranhão. Bolsonaro exigiu a expulsão dos envolvidos e disse mais, que era o candidato à presidência da República para 2026, mesmo ainda estando inelegível. O ex-presidente acredita na reversão do processo e deixou claro que, se não ocorrer, vai abandonar de vez a política e seguir com a vida dele. Disse estar cansado de tanta perseguição. Mas antes, mandou um recado para Valdemar Costa Neto, dizendo que se nenhuma medida for tomada contra os deputados acusados de irregularidades, ele vai deixar o partido e vai levar com ele todo mundo. Se isso realmente acontecer, Valdemar Costa Neto está complicado, está lascado, porque o PL só existe por causa de Bolsonaro. Sem ele, o partido perde a razão de sua existência. O curioso é que dissemos aqui, antes do primeiro turno das eleições municipais, que era muito arriscado fechar qualquer acordo conchavo na política visando 2026. O prazo é muito longo para se manter qualquer acordo na política. Ninguém é confiável, muito menos um personagem com o histórico de Valdemar. Dissemos isso aqui. Tudo pode mudar no dia seguinte e nos referimos ao acordo para a eleição do candidato apoiado pelo PSD em São Paulo, Ricardo Nunes. O acordo foi feito com Valdemar Costa Neto para que em 2026 o PL tivesse o apoio para a maior bancada no Congresso Nacional de Senadores. Falamos que era um risco muito grande apostar no futuro ainda distante. E olha o que está acontecendo agora. Já começou a entrar água no acordo dos caras. Se Bolsonaro tiver de deixar o PL, tem de ser agora, para dar tempo de fazer a maioria no Senado em 2026, para que tenha tempo de trabalhar.
O trabalho vai ser duro, caso contrário, vai ficar na mão dos outros e poderá não acontecer o que se está esperando. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, estamos recebendo agora o nosso professor Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Parece que começou mesmo a entrar água nesse chope, hein? Nesse acordo político. Nós avisamos. Boa tarde, Paulo. Saudações à nossa audiência. Nós avisamos, né? Não faz nenhuma semana que a gente estava aqui debatendo. Tu sabe que lá em engenharia existem uns termos técnicos quando surgem fissuras na construção. Tem a fissura passiva, que é aquela que dá para consertar, passa uma massinha, resolve. E tem a fissura ativa, que é aquela que vai se abrindo e exige mudança estrutural. Nós não somos ingênuos, né? Nossa audiência também não é ingênua, ela sabe que a política exige sacrifício de certos princípios, às vezes é preciso ceder alguma coisa para conseguir apoio político, mas existem princípios em que eu não chamo nem o PL de PL, eu chamo PL de PB, é partido do Bolsonaro, não existe PL sem Bolsonaro. Se o Valdemar da Costa Neto pensa que isso é possível, ele vai ficar isolado, sozinho, vai ser uma ilha, tá? Até para resguardar nossa audiência de qualquer angústia ou desespero. Não, o Bolsonaro não vai jogar a camisa, não vai jogar a toalha, foi um desabafo. O Bolsonaro, como todos nós, somos soldados, nós não desistimos de batalha, muito menos ele, que corre muito mais risco que a gente, no entanto já demonstrou que tem brios, tem coragem para se manter aí, as ameaças de morte, o tripudio, as perseguições, ele está resistindo, ele vai continuar resistindo, aquilo foi um desabafo, mas infelizmente eu já sinto que chegou a hora, né? Não dá mais para você coadunar a velha política dos coronéis, a velha preservação de poder, manutenção de poder a custo de qualquer tipo de alianças totalmente estranhas. A gente teve aqui em Curitiba, por exemplo, o caso da Cristina Grêmio, né, que o Bolsonaro chegou a posar ao lado dela em fotos, disse para ela, pode usar meu nome, o Silas Malafaia, inclusive, forneceu isso como crítica ao Bolsonaro, lembrando que em Curitiba, o Pimentel, que é o candidato que está na frente aqui nas pesquisas, está com 44%, 49% das pesquisas agora, contra 44% da Grêmio, então praticamente um empate técnico ainda. Só que o vice do Pimentel é o Paulo Martins, que é do PL. E o Bolsonaro mostrou clara simpatia pela Grêmio, que é muito mais conservadora, muito mais direita do que o próprio PL aqui no Paraná. Então a gente já vê essa rachadura, vê essa fissura, ela é ativa, eu acho que vai acontecer, talvez o próprio Bolsonaro esteja pensando em tentar manter um pouco mais esse controle por conta das eleições municipais, para não estourar essa bomba agora, mas eu não vejo como permanecer Bolsonaro e Costa Neto juntos, numa aliança partidária que, ao que parece, o Costa Neto já abriu mão de muitos princípios que um deles, Bolsonaro falou N vezes, né, desde a sua campanha para presidente, não admitiria a corrupção. Não admite corrupção. O Costa Neto, para tentar amenizar um pouco essa relação de não vai ser o Bolsonaro presidente em 2026, não vamos lutar pela sua legibilidade, ele colocou na lista, ele fez uma espécie de fila, né? O primeiro da fila seria o Tarcísio e o segundo da fila seria o Eduardo Bolsonaro, e riscou da lista o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso já é sinal de uma fissura tremendamente ativa, eu acho muito difícil o retorno, e se retornar, convenhamos, vai ser uma política bastante difícil até 2026. Porque, ao que parece, né, o Valdemar Costa Neto está querendo surfar na crista da onda. Se ele vislumbra, por algum motivo, a possibilidade de Bolsonaro não reverter o quadro da inelegibilidade agora, ele vai pensar num candidato para o partido na presidência em 2026. E isso, obviamente, irritou o Bolsonaro, que tem certeza que vai conseguir reverter essa situação, mesmo porque tudo depende também da situação nos Estados Unidos. No dia 5 de novembro, nós vamos conhecer quem será o verdadeiro presidente americano. E isso pode repercutir, sim, muito forte no Brasil. E o Bolsonaro está irritado por causa disso. E você falou uma coisa certa, né? Ele quer um partido limpo, livre de irregularidades, livre de corrupção. É legal. Mas seria possível, tendo um presidente do partido tão ambicioso, como é o caso de Valdemar da Costa Neto? Será que Bolsonaro consegue algum resultado que está esperando? Aliança com corrupto não se faz, seja um corrupto do passado, seja um corrupto em potencial. Então você não faz aliança com indivíduos que são capazes de vender qualquer princípio, né? O caso desses pastores evangélicos aí, que inclusive fizeram uma cena grotesca, até postei nas redes sociais, que parecia um assalto, já que estava todo mundo com as mãos para cima em torno do presidente Lula. E é um sujeito que foi bolsonarista. Então, essa aproximação...
Isso não pode existir, isso não é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem razão absoluta de ficar indignado. E como tenho certeza que para a gente entender que o argumento que eu estou usando é um argumento de baliza de princípio, se alguém, por exemplo, sei lá, algum deputado federal do PT fizesse qualquer tipo de aproximação ao Bolsonaro, tenho certeza que o Lula também reclamaria. Então é uma questão de princípio, claro, guardadas as proporções. A gente está falando de um partido que busca, ou pelo menos buscou, construir-se com base na limpeza, criar um partido que não houvesse corrupção, tanto que todos os casos que foram investigados não deram em nada, né? Especialmente a família Bolsonaro, que foi alvo de várias investigações e não deu em nada, né? Já ao outro lado, a gente não pode dizer a mesma coisa, o deputado acabou de dar entrevista aí, né? Eu posso até dizer para a nossa audiência depois comentar aí quem comete crime e o que é, né? Quem comete crime é criminoso. Então você não pode fazer esse tipo de associação, não pode. Até por princípio moral, né? Quando você vê um evangélico, por exemplo, saudando um presidente que tem orgulho de ser comunista, eu não entendo onde é que está a lógica, a não ser justamente no poder. É poder a qualquer custo, sacrificando qualquer princípio, sem nenhum tipo de virtude moral. E eu acho que o Bolsonaro tem razão, ele tem que se indignar e deve se afastar. Agora, como é que se consegue ter um controle com um partido tão grande, com tantos, né, afiliados no Brasil inteiro? Acaba uma hora entrando gente que não é boa, né? Gente que de repente ali não tem uma ficha limpa, né? Talvez o partido pudesse exigir ali um atestado, né, de antecedentes criminais ou alguma coisa nesse sentido, né, no país inteiro, para entrada, para afiliação, né, ao PL. Mas é difícil. Como é que vai impedir a entrada de pessoas assim? Pesolado. É difícil porque, primeiro que a nossa cultura política, infelizmente, é uma cultura que prevê a corrupção. Quando eu falo em corrupção, eu falo ela em todos os níveis, não só na política, né? Se a gente anda nas ruas de qualquer cidade, da pequena, a grande, você vê níveis de corrupção. Estacionar na vaga do deficiente físico, falar o celular enquanto dirige, não devolver um troco no mercado. Tem muito brasileiro que ainda é assim, e não vê um aluno que cola numa prova, que faz um trabalho na inteligência artificial para entregar para o professor. Meus alunos estão me ouvindo aí, já vão dizer, é comigo, professor? Pois são níveis de corrupção. Tudo isso são níveis de corrupção. Então, você criar um partido de direita que não é orgânico, porque a gente não nasceu orgânico. A direita que a gente chama hoje, nasceu a partir do Bolsonaro. Ela sempre existiu no Brasil, mas não tinha um partido. Eu, pessoalmente, considero que ainda não há um partido de direita no Brasil. A prova está aqui. Nós temos aí um Valdemar da Costa Neto flertando com princípios que não são os princípios da direita brasileira. E olhe que a gente tem aquele outro problema para resolver, que seria exatamente o que significa direita no Brasil, que são muitos espectros, né? Nós já até andamos falando de extrema-direita e direita permitida. Imagina a confusão que é na cabeça do eleitor mais simples, né? Mas, afinal de contas, eu voto em quem? Porque essa salada partidária que a gente vê, esses apoios estranhos que a gente vê, essas coligações para lá de malucas que a gente vê na política, torna para o brasileiro médio, brasileiro comum, aquele que trabalha de segunda a segunda, que não tem muito tempo para ler, para se informar sobre política, por mais que o brasileiro esteja participando muito mais de política do que participava de futebol, né? Isso é uma realidade. A gente conhece o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção. Então, é verdade, o brasileiro participa muito mais da vida política. Mas daí a entender esse imbróglio, essa barra funda que é a política partidária brasileira é muito difícil. Então, Paulo, talvez se fosse a ideia de purificar um partido, partindo do zero, eu acho muito difícil que ele também não vá se contaminar. É como se fosse uma espécie de cova, né? As águas vão correndo naquela direção e não tem como você evitar que a água suja corra naquela direção também e acabe se banhando naquelas águas e contaminando a água que era então pura. É muito difícil em política partidária, ainda mais no Brasil, né? E ainda tem mais aquela questão, né, de que muitos dos afiliados não são, né, de pensamento do partido, ou seja, são pessoas de outros partidos, como, por exemplo, a senadora, né, Soraya Tronic, que foi eleita pelo partido do presidente, depois mudou e virou inimiga do PL e inimiga do presidente. Então, com base nisso, fica muito difícil, é tudo isso que você está dizendo mesmo, né? A política partidária é uma coisa problemática, né? Da saudade do tempo onde a gente tinha apenas 2 partidos políticos no Brasil, Arena e MDB. Então, ficava mais fácil. Seria uma bela sugestão. Poxa vida, seria extraordinário. Né? Você acabaria com esse negócio de fundo partidário, né? Fundo eleitoral, essa distribuição de dinheiro público para todo mundo. Todo dia surge um partido político no Brasil. Isso tem que acabar uma hora, não acha?
É essa sopa de letrinhas que é feita para deixar o brasileiro confuso mesmo, né? Se você olhar as siglas delas, as siglas não correspondem a nenhuma ideologia de fato, né? Você vê, bom, olha o visto do nosso presidente da República atual, que até 4, 5 anos atrás o acusava de todas as coisas, de repente se arrependeu dessas acusações e muda radicalmente de opinião. Então, as siglas partidárias não significam nada. Se elas não significam nada, se o placar lá no parlamento é basicamente sim ou não e abstenção, por que eu tenho que ter tantos partidos políticos assim? Não tem Não é? 39 tipos de voto lá. Tem só 2 posturas. Sou contra, sou a favor. Pronto, acabou. Então é muito mais simples. É sem contar o fato que a gente tem que ter filiação partidária. Também que eu acho que algo desnecessário. É mais para poder ter dinheiro público em campanha mesmo. Mas um sistema bipartidário, tenho certeza que a nossa audiência vai concordar, seria muito mais simples. Você definiria o que um partido defende, quais são os valores desse partido, e quem se opõe a ele estaria do outro lado. E no fundo, se a gente vê, em termos de ideologias, nós temos esquerda e direita no Brasil. Por mais confuso que seja essa terminologia no Brasil, por mais diversos que sejam esses espectros, mas não seria muito mais óbvio ter um partido de esquerda, um partido de direita, simples assim? Olha, se você tem as mesmas ideologias de esquerda, você é do partido de esquerda. Se tem as mesmas de direita, você é do direita. Ah, mas é vasto, é amplo, tudo bem, mas existem princípios fundantes em qualquer sociedade. Você defende a vida, você defende a liberdade, você defende a propriedade, então tu vai para a direita. Não, eu quero um Estado gigantesco, que regule até que distância da calçada tem que colocar o pneu do meu carro. Eu quero que o Estado regule tudo da minha vida porque eu não tenho competência para isso. Bom, então vai para a esquerda. É muito simples a gente dividir isso em princípios fundantes. E aí você consegue definir quais são os partidos, que é o caso do modelo americano. Por mais que haja espectros dentro do republicano e democrata americano, você sabe quais são os princípios fundantes de cada um deles. E fica muito mais fácil, inclusive, para você controlar a corrupção dentro do Congresso Nacional, porque a questão de você negociar com líderes de partido, imagine a quantidade de partido que você tem hoje dentro do Congresso Nacional e tendo que lidar com cada liderança partidária que vai querer o seu quinhãozinho para votar conforme determinados interesses. Então é uma coisa muito complicada. Quando você tem 2 partidos, apenas, direita e esquerda, a coisa já fica muito simples. É até uma questão fácil, né, de se pressionar um deputado, um presidente da Câmara ou um presidente do Senado a votar conforme o parlamento quer, porque hoje ele conta com o apoio da maioria dos líderes, que são vários, e aí isso acaba impedindo as pautas importantes de andarem dentro do Congresso Nacional. Então, realmente é só benefício que tem quando se reduz para apenas 2 partidos. Mas vamos falar de outro tema também. Nesta quarta-feira, nós falamos que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia pedido a extradição dos foragidos do dia 8 de janeiro. Lembra? Pois é, o objetivo era pôr as mãos nos brasileiros que estão exilados na Argentina e também o jornalista Oswaldo Eustáquio, que se encontra na Espanha. A Polícia Federal acionou a Interpol para que fosse atrás dos foragidos, mas a surpresa veio pouco tempo depois da instituição dizer que não teria como colocar os nomes na tal lista vermelha de busca e apreensão por se tratar de perseguição política. Ou seja, para a Interpol, questões políticas não são crimes. Portanto, a Polícia Federal e o ministro não poderiam mais contar com o apoio da instituição para esse caso específico. Veja que, felizmente, nem tudo acontece como no Brasil. Para as autoridades brasileiras, os estrangeiros são tolos. E é só mudar a versão dos fatos, adequar, ajustar, que tudo se encaixa perfeitamente como o desejado. Mas não é bem assim, não. E a prova está aí. Não é a primeira vez que a Polícia Federal e o STF se deparam com essa situação envolvendo os mesmos personagens. Significa que o mundo e as autoridades internacionais não caem mais nas conversas dos brasileiros. Tentar recuperar essas pessoas que estão fora do país pelo uso da força não vai rolar mais. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, é difícil falar o nome dele, Oswaldo Eustáquio, e todos os outros brasileiros que escaparam do sistema estão sendo vistos mesmo como perseguidos políticos. Foi mais um golpe para o STF essa decisão da Interpol, não foi? Olha, quando um ministro da alta corte brasileira resolve invocar o mundo a obedecer os desmandos dele, é sinal de megalomania, né? Já demonstrava esses sinais há mais de 5 anos atrás, quando ele pediu para a Interpol colocar o Alan dos Santos na lista vermelha, né? A Interpol simplesmente ignorou. A
Interpol já cometeu esses erros no passado, de ser usada como ferramenta para perseguir inimigos políticos. Ela aprendeu a lição, é uma instituição séria, ela percebe que o crime de Alan dos Santos é a palavra, e a palavra não é crime, né? Nos países sérios. No nosso país é que a palavra, depende da direção de que a pessoa pronuncia, ela pode ser crime. Tem um lado que pode pronunciar qualquer coisa, não há nenhum crime ali, tem um outro lado que você é obrigado a concordar com as opiniões de uns poucos homens. A gente tem acompanhado o caso aí do ministro Dino, do ministro Moraes, todos eles demonstrando esses sinais de megalomania. O caso da Argentina não vai dar em nada, né? Lá na Argentina é a Comissão Nacional para Refugiados, que deu a proteção, chamada proteção temporária aos brasileiros, né? Que na verdade não vai ser temporária, enquanto eles souberem que há risco desses brasileiros serem presos de forma ilegal no Brasil, ela vai manter esses brasileiros lá. O Milei não vai autorizar isso de jeito nenhum, essa extradição. O Oswaldo Eustáquio, eu já não garanto isso, né? Porque tem aquele caso da filha dele, que aliás foi um crime cometido contra a filha dele. Volto a instar a nossa audiência, quem comete crime é criminoso, porque ela é uma menor de idade, e nós sabemos que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, impede que uma menor de idade seja revistada por um policial sem a presença de alguém do Conselho Tutelar. E foi o que aconteceu. E, inclusive, há relato dela que houve aí uma questão mais íntima nessa revista. E então houve um crime cometido aí. E como tem esse probleminha com a Espanha vive lá uma instabilidade política, né, até uma questão monárquica sendo discutida, eu já não garanto tanto com a relação ao Oswaldo Eustáquio. Quem sabe ele vá se refugiar também nos Estados Unidos, é possível, né? Ele também poderia ser refugiado como uma espécie de asilo político por ser um jornalista, como muitos outros que a gente tem, né? É preciso lembrar que temos aí o caso do monarca, não estamos nem discutindo o mérito da questão, que fez uma ofensa contra o ministro do Supremo, foi condenado aqui no Brasil a 1 ano e 1 mês de prisão. É uma pena que é absurda, porque a gente já viu coisa bem pior vinda do outro lado e não deu simplesmente nada. Então, quando você olha esses casos do Moraes, eu sinto megalomania, eu sinto que ele está subindo a cabeça mais do que deveria já ter subido, já deveria ter sido interrompido isso há muito tempo, esse processo tinha que ter sido parado. Nós vamos, como disse o deputado Sanderson antes, a gente vai sentir muita vergonha disso no futuro, vai ser muito vexatório para o brasileiro olhar isso. Eu que sou professor de história, eu fico me lamentando e pensando, meu Deus, um dia eu vou ter que contar a história disso em sala de aula. Eu tenho certeza que um jovem que não tenha vivido esse momento, ou que não tenha tido consciência política desse momento, ele vai me perguntar, professor, mas isso é sério? Nós tínhamos a mais alta corte do Brasil que resolveu criar um direito interpretativo totalmente longe do direito positivo. Nós temos uma lei escrita, a nossa lei, por enquanto, é uma lei que é confiável, né? E como o nosso programa, Paulo, costuma fazer certas profecias, né? A gente já fez várias aqui sobre as fissuras da direita, vamos fazer mais uma, né? A gente já está sentindo o cheiro de nova... confirmadas. Todas elas foram confirmadas. Vamos fazer mais uma. Vem cheiro de nova Constituição no ar. Estou sentindo um cheirinho que é preciso uma nova Constituição. Eu tenho medo, já falei isso aqui, né? É uma luz no fim do túnel. Tomara que não seja um trem vindo na nossa direção. Mas eu acho que seria a alternativa. Uma Constituição que fosse mais inteligente. Uma Constituição que fosse lei geral, que fosse fundante, que fosse de princípios básicos. Deixa para Código Civil, Código Penal, todos esses embrólios que foram para dentro da Constituição. Eu só tenho medo de que esse mesmo público que o deputado Sanderson falou, vou usar a expressão dele, abre aspas, não tenha exercido a sua função. Entregar para esse tipo de deputado que não tem exercido sua função, o dever de fazer uma nova Constituição, aí é um tanto quanto perigoso. Mas eu acredito que estaria na hora do Brasil fazer uma Constituição de verdade, porque as 7 constituições que o Brasil já teve, 7, os Estados Unidos tem uma só e que funciona, que é uma maravilha, né? Nós já tivemos 7. A única que tinha uma chance de funcionar em alguma medida, se fosse melhorado um tanto quanto, era a Constituição Monárquica, lá de 1824. Todas as outras apresentaram tremendas falhas, a nossa 88 está demonstrando isso, é só a gente olhar em torno que a gente vê que há falhas graves nesse processo constitucional. E sabe o que a gente sente cheiro também? De um plebiscito vindo aí para o regime de governo, né? Como a gente teve aquele do parlamentarismo, essa também poderia ser uma boa saída. Hoje nós entendemos que o parlamentarismo ele é mais interessante do que o presidencialismo e muito mais interessante do que o presidencialismo parcial, como avisou, como falou, como mencionou o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. Se isso vier... já está na hora, porque a Constituição, a Assembleia Constituinte de 88, era uma Assembleia Constituinte de esquerda, né, que vinha com aquele ranço dos militares, né, e criou-se, né, toda uma Constituição voltada para impedir a retomada do poder pelos militares. Então, quer dizer, nunca se imaginou que viveríamos nos dias de hoje. Agora, como seria realmente, como você está falando, uma Constituição elaborada
por uma Assembleia Constituinte de hoje. Nós temos muita gente boa dentro do Congresso Nacional, com a mente mais aberta, né, essa nova legislatura, e talvez a de 2026 possa vir ainda melhor, e aí sim a gente ter uma Constituição mais compatível com os dias atuais. Não acha? Um plebiscito também é uma ótima. A gente teve o de 93, mas eu não acho que em 1993, lembrando que em 93 a gente vivia o quase impeachment do Collor, né? 92, não foi pós-impeachment, né? 90, 92 foi o Collor. É uma população que ainda estava aprendendo sobre política, estava magoada mesmo com o regime militar, já havia muita propaganda de esquerda nas universidades. A gente não estava preparado para pensar em regime. Preparado, quando eu digo, é não conhecer mesmo o regime. Hoje eu acho que o brasileiro, bom, olha a audiência do teu programa, né? O brasileiro está muito mais preparado para falar, para pensar sobre política, para debater uma questão sobre qual a melhor forma de regime. Só que, de novo, eu temo que de repente seja introduzido aí um semipresidencialismo para dar mais poder para o presidente, lá modelo francês. A gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque as ideias são ótimas, uma nova Constituição ótima, para eliminar essas falhas que essa atual tem, né, para criar um verdadeiro sistema de pesos e medidas que regulasse de fato os poderes. E retirar decreto presidencial fora, exceto em caso de emergência. Se não funcionar, você não pode ter um país, uma república democrática, como disse o deputado, em que a gente vive na base de pequenos tiranetes. Você tem um presidente da Câmara, que é um tranca-pauta, você tem um presidente do Senado, que é um tranca-pauta, você tem um Supremo Tribunal Federal recheado de decisões monocráticas, e a gente vai ver a briga já, né? A briga para tentar diminuir o poder do STF, o STF vai considerar inconstitucional, e a gente está vendo as falhas constitucionais do Brasil. Então seria uma boa ideia. Só que, infelizmente, a gente tem que sempre se preocupar que pode entrar água contaminada e acabar o veneno acabar nos atingindo. Mas sim, em teoria seria uma boa ideia, um plebiscito para que o povo repensasse a nossa forma de governo. Estamos nem discutindo mérito, né? Seria presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, ou até o semipresidencialismo, a gente é aberto a qualquer tipo de debate. Eu, pessoalmente, acho repulsiva a forma semipresidencial, ainda mais como é na Europa, né? Tentar adotar modelo europeu no Brasil não funciona, nossa cultura é uma, a cultura europeia é outra. Tá? Mas, enfim, seria uma ideia excelente, mas eu sempre temo por essa contaminação dos ideais e dos princípios mais puros que a gente possa ter como uma nova Constituição ou um plebiscito. Olha, a diferença atual, agora para encerrar, para de 88, é que em 88 nós tínhamos praticamente todo mundo de esquerda, né? Pelo menos 80%, né, de esquerda, tanto dos parlamentares quanto dos jornalistas, dos meios de comunicação. Hoje a coisa está diferente. Hoje nós estamos aqui para ajudar a esclarecer para o povo, para aquele interessado, o que é cada regime, como votar, o que representa, porque nós temos que lutar por essa liberdade, né, de expressão, de informação, de esclarecimento, e nós estamos aqui, nós vamos ajudar. Se esse tipo de coisa vir a acontecer, como nós estamos começando a sentir o cheiro, né, a gente está começando a ver aquela fumacinha subindo da palha, nós vamos estar aqui para ajudar, né, Pisolato? Nós vamos dar essa força. Amigo, ficamos então por aqui com esse nosso bate-papo. Você tem alguma coisa? Quer fazer sua consideração final aí? Não, eu quero só agradecer a você, a nossa audiência. Na medida do possível, eu sempre leio os comentários da nossa audiência, mas é muita gente comentando e a gente fica feliz com isso, porque a gente sabe que a plataforma só faz o vídeo circular se tiver muita gente participando, assistindo e comentando, né? A gente toma aquele cuidado e não falar certas palavras que ajudam o algoritmo do YouTube a não divulgar, não esconder o vídeo, né? Mas eu agradeço a nossa audiência, sempre a participação, as palavras carinhosas, os elogios que a gente recebe, a gente fica muito feliz. É um gás que a gente recebe como soldado para continuar saindo da trincheira, pondo a cabeça para fora da trincheira, de vez em quando sendo atingido pelas balas inimigas. Mas faz parte, a gente tem que lutar pelo nosso Brasil, ele merece, e os nossos filhos, nossos netos merecem. Obrigado, Paulo, obrigado à nossa audiência. E olha, de vez em quando eles colocam um xerobem na gente aqui também, né? Porque quando a gente sai falando umas coisas aí que eles entendem que é meio estranho e tudo mais, eles começam a segurar a divulgação dos vídeos, né? Impressionante. Mas nós já conhecemos, já sabemos como é que a gente vai lidar com isso aí. E, Pisolato, olha, daqui a pouco a gente volta com você para a gente fazer um comentário extra, né, sobre outras coisas bem interessantes. Por exemplo, Israel, a Força de Defesa de Israel, as forças, acabaram eliminando, né, o principal líder do Hamas lá na faixa de Gaza. Nós vamos comentar isso depois, né, para aquele programazinho que entra mais tarde, às 9 horas. Tá bom? Um grande abraço, então, Pisolato. Até daqui a pouco.
Muito bem, nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder, por favor. Também peço para que você se inscreva no nosso canal, porque é muito importante, nos ajuda a crescer e a nos fortalecer cada vez mais. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá!